Olá, tudo bem? Bom, você vai fazer prova de língua portuguesa do CESP, né, para o seu concurso, e pinta aquele desespero. Como é que eu vou arrumar com esse português do CESP, esse certo e errado, e esse português que deixa a gente quase louco, tá? Presta atenção, tudo tem saída, não é? E da melhor forma possível, da forma mais objetiva. O que a gente vai ter nesse nosso curso de português para o nosso concurso? A gente vai estudar durante mais ou menos 1 hora, 2 horas, aquela teoria que realmente interessa ao CESP, que vem caindo principalmente em 2015. Então você não vai ver o português como um todo, não. Você vai ver o português seccionado, né? Ou seja, trabalhado, voltado exclusivamente para o CESP, tá? Por que eu digo isso para você? Por exemplo, se você olhar o programa que o CESP reservou para você neste concurso, você vai ver o seguinte, que aqueles assuntos ali, em sua maioria, se você procurar uma gramática, um livro de português que tem aqueles títulos, você não vai achar. Sabe por que você não vai achar? Porque aquilo ali é aplicação direta no texto, tá? É a tal da análise linguística, de que o CESP tanto gosta. Então, a melhor forma de você se preparar é o quê? É você pegar um curso que possa resumir a essência do que sua banca cobra, tá bom? Possa trabalhar essa essência de modo bem localizado, e que depois este mesmo curso possa aplicar isso, mostrar a você efetivamente como as provas estão cobrando, o que o nosso curso está fazendo. Então, quer dizer, esse curso de provas comentadas, ele serve para você que está começando a estudar? Serve, você precisa dele. Não tem como você passar no concurso hoje, vamos dizer assim, pelo nível do concurso público, apenas com teoria, não dá, tá? O que você precisa conhecer? Você precisa conhecer as questões em que a banca aplica essa teoria e da forma como a banca aplica. A gente tem novidade em 2015 em língua portuguesa? Tem sim. Existem assuntos que o CESP tem trabalhado com uma certa frequência, né, e tem introduzido esses assuntos em especial em 2015. Por exemplo, colocação pronominal. Era um assunto que não era muito assim, vamos dizer assim, do gosto da banca. Mas você pega provas a partir de 2014, a partir de setembro, outubro de 2014, né? Prova do INPE, prova da Polícia Federal, com este assunto aparecendo e este assunto se sedimentando nas provas de 2015. Então, você precisa caprichar em colocação, porque é um assunto certo. Colocação, para quem não sabe, é aquele assunto de próclise, mesóclise e ênclise. É um assunto muito extenso em português, mas a gente já com muita observação, muita esperteza, já captou quais são os pontos daquele assunto que de fato interessam à banca. Então o que você vai ver é essa aplicação mais pontual, que você não precisa ficar pensando tanto assim na linguagem, tá? Até porque em concurso, vou ser bem sincera para vocês, na hora da prova, aquelas dezenas, centenas quase de itens para você poder julgar, você não vai conseguir trabalhar, né, nesse tempo, certo? Junto com prova discursiva, essa coisa toda, quando tem para você fazer, trabalhar a questão, item a item, pensar item a item. Você tem que chegar na prova pronto. Você tem que ter um olho de águia já treinado, de modo que você já reconheça no iniciozinho do enunciado o que a banca quer. Sem esse reconhecimento, fica difícil passar. Então, passar no concurso não é difícil, não. A gente só precisa de informação. É a informação certa para encurtar tempo, é o curso certo para não ter que ficar estudando por fora, certo? Então, o que a gente faz aqui? Você não precisa ficar estudando tanta coisa assim. Quem tem que estudar sou eu, professor de língua portuguesa. O que eu tenho que fazer é reduzir para você o seu tempo, tá certo? Treinar, te mostrar, olha, é dessa forma, dessa forma. Olha aqui de novo, é a mesma coisa, de novo, é a mesma coisa. Então, o que você vai ver no curso é isso, uma reiteração de assuntos que são os assuntos mais cobrados pela banca, tá certo? Bom, então essa é a minha dica inicial, como eu disse para vocês. Para você que é iniciante, esse curso ajuda? Eu falei, ajuda pra caramba. Se a sua pretensão não for aprofundar a língua portuguesa para outros fins, certo? Se a sua pretensão for só o concurso público, tá? For só o nosso concurso, você está no curso certo, tá bom? Por quê? Porque você vai fazer uma aula. Primeiro, você não vai cair de cara nas provas resolvidas sem ter uma teoria prévia, tá bom? Então, a gente vai te dar essa teoria prévia. Além dessa teoria prévia,
A gente vai resolver as provas com você, tá bom? Uma a uma, procurando sempre dar atenção aí às provas que estão acontecendo em 2015. Tudo isso você vai ver aqui no curso. Para você que é veterano, é uma mão na roda, né? De repente você quer só realmente fazer provas, você não está tão afim de teoria, você pula a primeira aula, já parte para a aula 2, é só prova, tá? Tranquilo? Bom, então você é o nosso convidado. A gente vai para o nosso próximo bloco, em que eu vou já dar uma prévia de um dos assuntos mais chatinhos do CESP. Redação oficial. Gente, eu não vou mentir. Redação oficial era um assunto fácil, já não é mais um assunto fácil. O CESP tem trabalhado, né, sutilezas da redação oficial. Então você precisa conhecer essas sutilezas, porque perder questão de redação oficial, e hoje elas não têm vindo em número muito pequeno, elas têm sido numerosas na prova, perder questão de redação oficial é praticamente condenar a prova de língua portuguesa, tá bom? Então, próximo bloco, um pouquinho de RO para que vocês possam entender qual é a da banca, tá bom? Bom, gente, vamos ver então um pouquinho, uma dica, né, uma pitada de uma dica aí para o CESP. Num dos assuntos que o CESP mais cobra em concurso público, tem cobrado com muita frequência, que é a redação oficial. Como eu falei, né, um tempo atrás, era um assunto fácil no passado, quando era novidade no concurso. Hoje não é um assunto fácil, é um assunto que a gente tem que dominar bastante, não só o manual de redação oficial, mas tem que conhecer características que são exteriores ao manual. Vejam, né, que se vocês forem olhar o edital, a banca não coloca só assim, redação de correspondências oficiais, mas não. Que ali ocupa uns 3 tópicos do edital agora, tá? Redação de correspondências oficiais, características da redação oficial, quer dizer, vai envolver uma outra literatura também de livros de RO que ultrapassam o próprio Manual da Presidência da República, tá? O manual, ele é gratuito, ele está na internet. Hoje eu acho que quem faz prova para o CESP tem que estudar o manual, estudar os 2 primeiros capítulos do manual bem estudados, tá? Não é para entrar na parte de legislação ou de atividade legislativa, porque aquilo ali só é cobrado quando é concurso da Câmara, concurso do Senado e por aí vai. A gente tem que trabalhar com a primeira parte, que são as características da redação oficial, e uma segunda parte que ajuda, que são de assuntos voltados para a gramática, tá bom? Mas bem, por que tá chatinho redação oficial? Porque o CESP está se voltando para sutilezas e ele está entrando para arrebentar no concurso. Quando a gente fala isso, porque se você tem 20 itens de português, ou 15 itens, ou 10 itens, eu gosto de trabalhar com o número 20 itens. Bom, o que acontece? É muito difícil um aluno acertar os 20 itens de português no CESP. Por que é difícil? Ora, porque se ele errar um item, vai ser descontado um item dele, né? Um item que ele havia acertado. Esse desconto vem em toda a prova, não é só na prova de português, quer dizer, você pode errar em direito administrativo e haver um desconto que vai ser tirado de qualquer questão ali, tá? Vai ser contado um ponto a menos para você. E o que acontece? Existem questões que você vai ter mais dificuldade, questões que você vai deixar em branco, né? E existem as questões de redação oficial. Tanto que eu falo, se você não sabe, não tem certeza, é melhor você deixar em branco. Por quê? Porque ela te dá uma para você acertar, é assim que ela está fazendo mesmo, tá? A banca tem feito isso. Ela te dá uma para você acertar e te dá uma para você errar. E erra quem sabe. Esse aqui é o problema, tá bom? Eu vou ilustrar isso que eu estou falando com uma questão que apareceu este ano na prova do STJ. Muitos alunos pediram recurso para essa questão, né? A banca já fez isso antes, em 2015, em outras provas, não cedeu, tá bom? Então vem cá para a gente poder entender. Bom, havia esse texto na prova do STJ, né? Esse exemplo de expediente, tá? Então tinha lá, assunto, encaminha processo, excelentíssimo senhor ministro, ao cumprimentá-lo encaminhamos processo, registrado sob o número tal, para análise do mesmo e para emissão de parecer de vossa excelência senhor ministro. Atenciosamente, vírgula, aqui a pessoa assina, né, e se identifica, tá bom? Quem emitiu isso daí. Bom, quando eu olho para esse expediente, vocês vão estudar comigo no curso, vocês vão descobrir que excelentíssimo não pode ser usado para ministro, tá? Vocês vão descobrir isso comigo. Excelentíssimo é para ser usado, por exemplo, né,
Olha só, excelentíssimo senhor, a gente usa, por exemplo, com os presidentes, tá? Ó, certo? Com, por exemplo, os presidentes, chamados chefes de poder, tá bom? Excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados e por aí vai, tá bom? As demais autoridades são conhecidas apenas como senhor. Ah, Júlia, mas tem um prefeito na minha cidade que ele usa esse nome aí, excelentíssimo. E o juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Gente, isso são hábitos, são hábitos. A redação oficial é praticamente derivada de uma lei, tá? É uma lei que não é posta em prática, mas como para o concurso importa o que está escrito, então você tem que saber que excelentíssimo é só para os chefes de poder. Então ele diz, ó, ao cumprimentá-lo, encaminhamos processo registrado sobre o tal para análise do mesmo. Só aprender que em português, o mesmo, isso não pode ser usado dessa forma, isso é coloquial, ou seja, isso é popular, tá? Porque o mesmo é um pronome, gente, de reforço e não um pronome, vamos dizer assim, que pode substituir um substantivo, tá? A gente vê, por exemplo, às vezes discurso policial, o cara fala assim, que o assassino evadiu-se carregando consigo a arma do crime, ponto, mas o mesmo foi localizado horas depois, errado, tá? Ele foi localizado, o mesmo não, tá bom? Então esse mesmo não pode. Outra coisa, aqui embaixo também tem mais um erro, ó, Vossa Excelência, senhor ministro. Ora, quando você fala quem é a autoridade, né, você não usa esse Vossa Excelência, você usa o Sua Excelência. A gente vai aprender, tá? Que o Sua Excelência é para eu utilizar quando eu falo de uma terceira pessoa, tá bom? O Vossa é quando eu converso com essa autoridade e o Sua é quando eu falo de uma terceira pessoa. Mas eu vou explicar com carinho no correr do curso. Enfim, o que este expediente tem? Ele tem problema de quê? Ele tem problema de linguagem, tá? Há vários usos incorretos da língua aqui, tá bom? Então, o STJ, o que ele fez? Ele fez duas perguntas muito maldosas. Ele perguntou pela linguagem e perguntou pela estrutura, tá bom? Então, antes de responder, eu vou te mostrar uma coisa, né, que eu vou fazer sempre no curso. Eu vou tirar trechos do manual, que é para você não errar, tá? Não é o manual inteiro, mas para evitar o vício da explicação, eu vou tirar trechos do manual para você não errar. O manual de redação oficial sobre a linguagem, ele diz o seguinte, que a linguagem precisa ser o quê? Feita no padrão culto, ou seja, dentro da gramática, tá bom? E que ela nada tem contra a simplicidade de expressão, tá? Desde que não seja confundida com pobreza de expressão, tá bom? Então, ó, o que há é o uso do padrão culto nos atos e comunicações oficiais. Isso não implica necessariamente que se consagre a utilização de uma forma de linguagem burocrática. Eu não tenho jargão burocrático, não pode. Eu sei que nos documentos no dia a dia as pessoas usam jargões burocráticos, mas é errado. A linguagem pode ser simples, mas deve ser culta. Ou seja, ela é clara e dentro das regras gramaticais. É isso que se falou sobre linguagem. Então, quando eu olho o primeiro item, diz assim, a linguagem empregada no documento hipotético em questão atende aos princípios de clareza, ok, não está errado, quanto a clareza eu entendo a mensagem, concisão quer dizer economia, e os de linguagem formal, o erro está aqui, ó. É uma linguagem até clara e econômica, isso é, mas ela é formal? Não, ela tem muita coisa de informalidade, de mau uso, tá? Então está errada, né, essa questão 21, tá bom? Esse item 21. Depois veio a 22, aí o sujeito fica super feliz, né? O candidato fica aqui pintinho no lixo, porque afinal de contas ele achou uma questão que ele sabia, tá bom? Então ele tá aqui pintinho no lixo com isso aqui. Aí vem a questão 22 e diz assim para ele, a estrutura do documento apresentado é adequada à composição de um ofício? A estrutura? Olha só, deixa eu tentar apagar, se eu não faço bagunça. Isso, ok. Esqueçam a linguagem. Isso aqui é a estrutura, tá? Assunto, vocativo, tá bom? Corpo do texto, ó, fecho, tá? E aqui identificação do signatário, tá bom? Então, ó, o assunto,
o vocativo, o texto, tá? O fecho e a identificação do signatário. Olha a maldade que o CESP fez. Quando eu vou ao manual de redação, ao falar de forma e estrutura do ofício, o manual fala assim: quanto à sua forma, o aviso e o ofício, são dois expedientes muito parecidos, né? Seguem o modelo do padrão ofício, tá? Esse aqui é um padrão que reúne 3 expedientes, aviso, ofício e memorando, tá bom? Com acréscimo do vocativo, que invoca o destinatário, seguido de vírgula. Se eu olhar aqui, olha aqui, o vocativo tá aqui, seguido de vírgula, né? A pessoa que eu evoco, tá bom? E aí, o que a banca faz logo em seguida? Ela traz um modelo, esse modelo está presente, não sei se está claro para vocês aí, mas esse modelo está presente lá no manual. O que acontece nesse modelo? Você tem o cabeçalho, tá? Você tem a identificação do expediente, nós vamos estudar como que isso é composto. Nós temos o local e data, tá bom? Você tem aqui o endereçamento, tá? Quando é ofício, a gente coloca o endereçamento. Mas você tem o assunto, o vocativo e o texto, tá? E tem aqueles outros itens também, que não deu para recortar aqui, tá certo? Mas você tem, assunto, vocativo e texto. A banca te perguntou, essa estrutura faz parte do padrão ofício? Olha só. Quer ver, Vou voltar aqui. A estrutura do documento apresentado é adequada, essa estrutura está adequada, ela não falou que é a estrutura, ela disse que está adequada à composição de um ofício. Muita gente daria errado aqui. Sabe por quê? Vou falar com vocês por que essa pessoa daria errado, né? E você vai aprender no curso, não dá essa mancada. Todo mundo teve que ficar esperto, né? Peraí, só um minutinho. Você fala assim, Júnior, cadê o cabeçalho? Cadê a identificação do expediente? Cadê local e data? Gente, só cortou. Pegou essa parte aqui, depois essa estrutura aqui é adequada. Se ela lembra, ela está adequada. Adequar-se é estar dentro. Essa estrutura está dentro do padrão ofício? Sim. Assunto, vocativo seguido de vírgula, texto e os elementos de fechamento. Fecho, identificação do signatário. Então, essa questão 22 está certa, conforme quis a banca. Certa. Mas por que as pessoas erram? Aí que está. Por quê? Porque você guarda as características, né, naturalmente, você viu que a linguagem está errada, quando você acerta a primeira questão, na segunda você se aborrece e perde a outra também. Por que você acha que está errado? Porque você viu os erros gramaticais e confunde estrutura com linguagem. São coisas completamente diferentes. Sabe o que são? Vou te dar um exemplo só para matar. Quem faz redação da FCC, não é só da FCC não, do CESP também, da ESAF também. Mas é porque da FCC vem bem demarcado. A FCC separa conteúdo, estrutura e expressão e linguagem. Ora, se ela separa para poder avaliar conteúdo, estrutura e expressão, quer dizer que estrutura é um tipo de avaliação, linguagem é outro tipo de avaliação. Óbvio, porque no português é assim, cada tampa é de uma panela diferente, tá bom? Então, gente, é o que você vai ver no curso, novidades como essa, para você poder sair do risco, porque isso aqui o concorrente não alcança, não. O concorrente erra. E a gente precisa, num concurso, né, pensar naquilo que o concorrente faz bem para que a gente possa fazer melhor, tá bom? Então, até mais, sucesso para você no estudo. Eu te aguardo aqui nos cursos do Ponto Vídeo.